Bom, vamos lá. Começar aqui mais o registro das movimentações do mês, agora no caso em relação ao mês de maio de 2025. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, cada investidor deve tomar suas atitudes baseadas no seu entendimento. Então vamos lá, comentar aqui inicialmente sobre o desempenho do IFIX e Ibovespa nos últimos períodos. Quanto ao IFIX, a gente tem aqui no último dia, né, ele subiu 0,46, nos últimos 5, 0,63. Quando a gente olha para o mês inteiro, o último mês é uma alta de 1,24. Nos últimos 6 meses, que aí ele já pega ali daquele vale de dezembro para cá, principalmente, se a gente olhar só dali, já subiu 20,27%. E nos últimos 6 meses completos, 11,55%. Isso aqui mostra que a importância de ficar sempre aportando, né? E aproveitar também os períodos ali de queda. Que, poxa, como a gente pode ver aqui, só nesse períodozinho, se tivesse investido no índice, né? Teria valorizado 20%. Do ano até a data atual, a gente tem ali uma valorização de 11,05 e no último ano de 2,68. Agora comentando sobre o Ibovespa. No último dia ele teve uma leve queda, leve não, né? Teve uma queda de 1,09. Nos últimos 5 dias, uma queda de 0,58. Quando a gente olha para o mês, já passamos a observar ali uma variação positiva de 1,4. Nos últimos 6 meses, a variação de 9,42. E mais uma vez, se a gente pegar desse valezinho até aqui, já vai para 15,6. Do início do ano até o dia atual, 14,07. No último ano, 12,29. E aqui só o desempenho nos últimos 5, né? A gente consegue ver que tem vários, topos e vários, topos e vários. Mais uma vez, ali em dezembro, janeiro, a gente estava no vale mais recente, indo para o topo, né? Como é um comportamento que vem acontecendo. Então, vamos lá. Agora comentar sobre o desempenho sessão por sessão. Inicialmente aqui fazer comentários sobre os Fiagros, né? Começando aqui pelo XPCA. XPCA que agora está com uma variação negativa de 6,47%, enquanto no mês passado estava com uma variação também negativa de 11,52%. Logo na sequência a gente observa ali o desempenho do KNCA, ele vem ali também com a variação negativa de 2,59, né? Menos 2,59%. Enquanto no mês passado teve uma variação negativa de 3,54. Então está melhorando um pouquinho. Quando a gente observa ali o desempenho do FGAA, a gente vê que ele está aqui com uma variação positiva de 6,18. Mês passado ele estava devendo, né? Tava variação negativa de 4,36. Então esse aqui teve um progresso bem interessante. Aqui curiosidades, né? Se a gente comparar, tipo assim, se a gente considerar os rendimentos, a gente vê que o meu preço médio sai de 8,51 para 7,25 e com isso, ao invés dele estar negativo 6,47, ele está positivo 9,8. E lembrando que isso aqui desde o início, né? O preço médio desde o início. Olhando para o FGA 23% e o KNCA 5%. Então, eu acho que essa avaliação é bastante interessante, tá? De se acompanhar, porque já que eu não quero o valor das cotas, eu quero isso daqui com os rendimentos, então tem que considerar os rendimentos. Agora passando para o segundo bloco, né, para os FIIs de papel, a gente consegue ver que hoje a gente tem 8 tickets no positivo, tá? São todos esses aqui, enquanto no mês passado a gente tinha somente 5. O destaque aqui continua igual ao mês passado para o HGCR, que agora está com uma variação positiva de 8,75, enquanto no mês passado ele estava com uma variação positiva de 7,99, então melhorou ainda mais. Eu não me lembro de ter comprado mais cotas dele, se eu não me engano não, acho que só tem uma cotinha dessezinho aqui. Quanto a todos os outros, a gente vê que tem ali coisas no positivo, coisas no negativo. O mais negativo é o Cacreo, que nem acreditas, que na verdade até me impressiona um pouquinho. Ah, não, mentira, aqui o CPTS, que era o que eu ia falar, porque o CPTS primeiro era para estar mais negativo. Quando a gente observa a variação com o rendimento, a gente não tem nenhum no negativo, e também já tem tempo que isso começou e tudo mais. E então isso é esperado.
Indo aqui para o próximo bloco, comentando sobre os FIIs de tijolo, a gente consegue ver que hoje a gente tem 5 tickets no positivo, tá? São esses aqui em destaque. Com destaque agora em especial para o HGLG, que tem. Ih, não, HGLG não, desculpe. Para o BTLG, que está com uma valorização de 5,56%, quanto no mês anterior. Ah, não, mês anterior eu não sei. Mas que eu ia destacar, na verdade, é que foi anunciado e efetivado o desdobramento do RBVA. O RBVA agora passa a ser negociado na base 10, tá? Da mesma maneira que o ALZR. Até o último registro a gente já tinha confirmado o desdobramento do ALZR e havia uma expectativa de que o RBVA seguiria pelo mesmo caminho, tá? Então acabou que isso foi efetivado. Deixa eu ver o que mais. Somente destacar que a base menor, né, a cota com a base menor, auxilia na planilha, né? Ela consegue recomendar mais rápido com a variação mais sensível. Passando aqui para os FOFs, né, para o próximo bloquinho, a gente teve uma piora no BCIA, tá? Mês passado ele estava com uma variação negativa de 11,12 e agora está com uma variação negativa de 13,25. Mesmo quando a gente considera os dividendos, ele ainda continua no negativo. Seguido aqui pelo RBFF, tá? Ele está com uma variação negativa de... com uma variação positiva de 377, anti-negativa de 034. Então, deu uma melhorada considerável aqui. Da mesma forma o CAFOF, né? CAFOF, que hoje está com uma valorização de 7,66. Antes ele estava com 6,04. Então, estão caminhando bem. O único que está dando para trás aqui nos FOFs é o BCIA, né? Vamos ver como é que caminha. Agora sobre os destaques das ações. As ações, posso dizer que até agora há pouco, né, alguns dias atrás, M. Dias Branco, Camil, Wix e Itaú estavam todas com valorização acima de 20%. Aí M. Dias Branco e Camil deram uma recuada, tá? E hoje permanecem só acima de 20% a Wix e o Itaú. Mas eu tenho que destacar aqui a evolução da Wix, que saiu do mês passado uma valorização de 13,55 para 36,75 agora. Então, um salto extremamente considerável, né, na valorização da cota aqui. Agora, passando para o próximo bloco, tá? Comentar somente que foi feito um aporte de 30% do caixa que eu tinha lá no SGOV, né? Que é a mesma coisa, caixa basicamente, em que eu tomei a decisão de aportar 30% do caixa no título desejado. Sempre vou fazer assim, tem $100, vou colocar 30, tenho 70, vou colocar 30% disso e por aí vai. Destacar também que esse euro está com uma valorização acima de 20% também, e também informar sobre a variação do IOF, né? Que teve uma variação de quase 300%, saindo de 0,38 para 1,1. Então é um negócio a se considerar, porque é importante falar sobre isso. Sobre agora o Tesouro, seguir com as recomendações de aporte, tá? Agora a planilha já recomenda aporte em todos os títulos disponíveis, tá? Com a frequência adequada não, né? Com a frequência necessária. E as taxas do título também seguem diminuindo devagarzinho. Sobre os CDBs aqui e a caixinha, foram feitos aportes além do previsto aqui, por isso que daqui a pouco a gente vai ver que essas caixinhas não aparecem, esses CDBs e a caixinha não aparecem em recomendações de aporte. Sobre os títulos de previdência segue normal, sem nada extraordinário. Esse movimento extraordinário vai acontecer somente no final do ano, tá? E na caixinha de oportunidade também, sem nada extraordinário, sigo normalmente. Informação também sobre novas posições no mês de maio, perdão. Nada foi iniciado, tá? Sem nenhuma nova posição, da mesma maneira que não houve compra de dólar no mês de maio. Nada. Bom?
Deixa eu abrir aqui o site do Tesouro Direto, só para mostrar as taxas que estão sendo praticadas hoje. Tá? Vou rolando aqui devagarzinho, destacar somente aqui o prefixado 28 a 13,54, o IPCA 29 7,41, 2040 que está 7,01, 2050 6,9. E o Tesouro Selic aqui que não importa muito, mas esses são os que eu tenho. E vou ficar rolando aqui só para deixar o registro de quais eram as taxas no dia de hoje, né? Hoje é dia 1/6/25. Então a gente consegue ver aqui de maneira geral que as taxas estão caindo devagarzinho, ainda todas bastante elevadas, ali na casa de 7%, porém seguem reduzindo devagar. Comentários sobre o imposto de renda, né? Tá essa coluninha aqui, imposto de renda de 25. O pagamento da DARF já foi feito, ali mais ou menos 240, 250 reais, não me lembro ao certo. E agora é só esperar para o ano que vem. Agora fazer comentários aqui em cima da página do Status Invest. De acordo com o Status Invest, os rendimentos do mês anterior foram na ordem de R$ 150,27, mas isso aqui ele considera a amortização do FGAA, por isso que na nossa planilhazinha de rendimentos ele coloca aqui como 146, porque o FGAA eu não coloco a amortização aqui, somente o rendimento. Esse mês, bastante coisa de ação pagou rendimento, né? M Dias Branco já está naquela de pagar todo mês. Caixa Seguridade pagou também. Klabin, Gerdau, Taurus, Auren, Taesa e Itaú. Né? O S-Gov também pagou, e aqui são os rendimentos que tiveram de todos os aportes, né? Nas caixinhas. Vamos lá comentar aqui sobre os proventos? Não, desculpe, não é aqui. É aqui na movimentação sobre o mês 5. Aqui ele coloca que foram realizadas compras de R$ 819,85, só que eu acho que ele não conta ainda, ele não conta aqui, deixa eu só confirmar, com os aportes da semana passada, porque ele não é tão rápido, né? Deixa eu ver aqui a última movimentação. Cadê? Como é que eu coloco aqui? É aqui, desculpe. Transações, né? A última movimentação ainda é do dia 14. Tem bastante tempo, inclusive. Faltando aí 2 semanas. Vamos ver, né? O que acontece. Mas vamos lá. Ainda sobre o mês 5, vamos ver aqui. Opa, detalhe apurativo. Sobre os aportes, né? Foram realizados aportes aqui no Sanepar, Taesa. Aqui eu nunca lembro se é Copasa ou a outra, mas de qualquer forma. Klabin, Auren, foi só o dividendo no caso, né? Taurus, também só o dividendo. Teve essa bonificação aqui, né? Recebi mais 2 cotas a valor de R$ 7,90, que ajuda para reduzir o meu preço médio. Ambev teve compra, Semig nada, Caixa Seguridade teve uma compra, BB Seguridade teve compra também, Itaú também compra, Gerdau também compra, Wix, Uzi Minas, Banco ABC, Vale, nada, Camil teve compra. Sobre os fundos imobiliários, agora já fiz aporte no ALZR, né, já com a base 10, podemos ver aqui no Vigi, esperado, né, ele sempre faz a recomendação. Foi feito também com a RVBA, mas ainda não atualizou aqui. Tesouro Direto, normal, as recomendações. Pode ver 2040, 2050, Selic 28 e IPCA 29. Todos os que são ofertados hoje foram feitos aporte, todos eles. Os fundos, todos eles também. Os infras, não teve variação em nada, da mesma maneira para os fiagros, e nos ETFs do exterior teve aqui somente no SGOV, mas ainda não atualizou. Deixa eu ver o que mais. Passar de novo aqui para o dashboard. De acordo com o Status Invest, o patrimônio está em 32.514. Na nossa planilhazinha, o patrimônio está em 40 mil.
Aqui como está prevista a próxima recomendação, né? R$ 500. E vou fazer comentários aqui sobre as posições, né, que a gente tem hoje em cada um dos tipos. A gente pode ver quanto ao tipo, o tesouro está chegando lá, os FIIs também estão diminuindo, já está começando a recomendar os outros, porque ajudou também a redução da base. As ações estamos aquém ainda. O PGBL, como não tem mais, como a gente colocou dinheiro a mais, e a gente vê aqui que nem tem recomendação para aporte lá, ele está aqui esperando. Ele está aqui acima do PGBL, não, desculpe, o CDB, perdão, 13,8 de 11. Então o PGBL está atrás aqui um pouquinho, o internacional está acima e a oportunidade está aquém. Quando a gente dá um zoom, detalhamento na parte de tesouro, a gente consegue ver que o prefixado já está ali, onde tem que ser, 10%. O Selic está subindo devagarzinho. E esse aqui está diminuindo devagarzinho também, conforme os outros foram crescendo e por aí vai. O mesmo para o IPCA 29. Então, está tudo chegando onde tem que ser. Quanto aos CDBs, como eu havia falado, né, tiveram um aporte fora do padrão aqui, mas continua aqui com a caixinha S2 como esperado, crescer com maior posição do que o CDB do Itaú e vai crescer cada vez mais. Os ETFs internacionais, como foi feito um aporte em SGOV, ele subiu, então saiu ali do alvo, né, de 10%, então é esperado também. PGBL segue certinho, tá? Conforme os valores vão ficando maiores, né, ele fica menos sensível, então ele nem bota o 0,1 aqui, né, que ficava fora, agora está certinho, batendo 100%. As ações também é bem interessante de olhar, estão chegando na posição que tem que ser, né, porque se você olhar aqui para a direita, elas estão ordenadas do menor valor para o maior valor, então a gente teria que ver isso aqui numa crescente, então está tomando forma as coisas devagar. Muito bom ver isso funcionando. Da mesma maneira para os fundos imobiliários. Ainda tem algumas coisas aqui que estão bem fora, né? Destaque aqui para os, como é que eu vou dizer, para os FIAGROS e o XPLG também. Eu não sei onde ele está aqui, mas o XPLG também fica acima do ideal. É esse aqui, ó, tá vendo? 6,1, FGA também 6,1. Mas vamos caminhando. E aqui é a carteira como um todo, né? É isso. Agora fazer só um comentário sobre as alianças que foram encomendadas, elas chegaram, tá? Com moedas de 1 e 2 cruzeiros do período entre 45 e 50, né? 1945 e 1950, e elas atendem totalmente a expectativa. Então, estou usando aqui bonitão no dedinho. Então é isso, um abraço e até o próximo registro.